Uma boa noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas em nossa celebração de culto desta noite. Estamos em véspera do Dia das Mães e como palavra bíblica para este culto de véspera do Dia das Mães, escolhi a palavra bíblica de Isaías no capítulo 66. Profeta Isaías, capítulo 66, no versículo 13. Lá nos é dito: como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei, diz o Senhor, e em Jerusalém sereis consolados. O vosso coração se alegrará e os vossos ossos terão novo vigor. O vosso coração se alegrará e os vossos ossos terão novo vigor. Como aquela mãe que consola o seu filho, a criança, assim também Deus nos quer consolar. Que nos reunimos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, pedindo que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, aqui reunidos em culto, em adoração, louvor a Deus, busca da palavra de Deus. Também que Deus abençoe as pessoas que estão aqui no culto presencial e também aqueles que estarão acompanhando o culto em outro momento, na internet, no canal da comunidade, culto da Igreja Luterana de Mafra no YouTube. Amém. O Neto vai nos acompanhar com os cânticos. Então foi escolhido como primeiro hino o hino de número 20, Jesus em Tua Presença, do nosso cenário aí, hino número 20. Renove a alegria e renove o vigor do corpo, o vigor dos ossos também. Nós queremos chamar as crianças à frente para um momento de oração e envio das crianças para participarem do culto infantil. Podem ir chegando crianças aqui à frente, as crianças e as professoras. Crianças corajosas, com todo esse frio, estão aí
para participar do nosso culto infantil. Oremos. Obrigado, Jesus, pela vida das nossas crianças, Senhor, pela saúde delas, pelo Teu cuidado e bênção com elas a cada dia. Também abençoa suas famílias, seus pais, seus avós, aqueles que as acompanham de maneira mais frequente no dia a dia. Continue sendo um instrumento de bênção. Assim pedimos, Deus abençoe o encontro do culto infantil, as atividades que elas terão nesse encontro, possam perceber cada vez mais o Teu amor, a Tua presença na vida delas, a Tua bênção conduzindo a elas. É o que pedimos em Teu nome, Senhor Jesus, e agradecemos pela participação de cada criança neste culto infantil. Amém. Um abençoado encontro para vocês, acompanhem as professoras. Vamos ter um momento dos avisos para a comunidade. A Jurema pode chegar até a frente para compartilhar os avisos. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao culto de hoje. A oferta de hoje será destinada à Casa de Diaconias para a vocação, acolhimento e cuidados. Próximo culto será no dia 15, no sábado que vem, às 19 horas. Também sexta, por motivo de força maior, terá o estudo bíblico e ensino confirmatório no sábado às 10 horas da manhã. E a gente está fazendo uma campanha ali para o Lar dos Velhinhos aqui do lado, que eles estão precisando de ajuda em alimentos. Arroz, açúcar, café, azeite, leite. Também, daí quem quiser pode trazer aqui na igreja, que daí a gente pode entregar, ou também se alguém quiser entregar lá, também pode entregar. E a campanha do culto infantil também para a compra do notebook também continua, em doações também. Quem quiser ajudar, é só procurar alguém na secretaria do presbitério, culto infantil, ASA também. Pode procurar alguém para doação. E devido à pandemia também a gente, como tem aniversário da igreja aqui, esse mês também não teremos o almoço. Então a OASE está promovendo uma venda de aluxque, que também seria por encomenda. Se alguém quiser encomendar, também procurando o pessoal na secretaria também, ou telefonando para as encomendas de aluxque, que será no dia 29 de maio, agora no final do mês. Será entrega no sábado, depois do culto, certo? Acho que seria isso. Obrigada. Por acaso alguém precisa pegar antes do culto, também pode pegar alguma coisa do culto também. Não sei, 6 da tarde, se é um horário favorável para a equipe que vai fazer a entrega. Normalmente tem sido 6 da tarde, né? A partir das 6 a entrega, quando tem alguma refeição de promoção. Nossa gratidão também para quem não esteve no outro culto, né? Para todas as equipes que trabalharam na promoção do Dobradinha. Foi uma promoção muito abençoada, muitas pessoas trabalharam com alegria, com compromisso, com dedicação. Muitas pessoas se empenharam também em vender os cartões, também se empenharam com doações para o bom andamento desta promoção. Acho que foi a maior promoção até agora, né, em termos de cartões, né? Foram mais ou menos 500 cartões. 500 cartões de Dobradinha foram vendidos naquele final de semana. Também o grupo da OASE vendeu pães, né, pão caseiro, acho que 80 pães. E mais o que mais venderam aquele dia? 69 quilos de cirola e 85 pães. Agora foi bem exata a quantidade. Obrigado, Cleo. Então, nossa gratidão a todos que têm colaborado em cada campanha da igreja e assim ajudado a sua comunidade na missão da igreja. Pessoal, quem puder ajudar, então, nós vamos canalizar de maneira preferencial agora a campanha do quilo para ajudar o Lar dos Idosos com aqueles ingredientes que foram citados, a começar pelo leite. E assim estaremos ajudando, né, pessoas que precisam desse auxílio, né, também nesse período de queda, de doações também, para as entidades de ação social, né, também precisam da nossa ajuda. Era isso então em termos de avisos, de comunicados. Que Deus abençoe a todos que têm se dedicado de coração, o seu servir também, ajudando essas entidades sociais.
Amém. Vamos cantar o próximo hino, Neto. Na tua lista ali, qual seria o próximo? 638. Tu és fiel. 638. Vamos louvar a Deus cantando esse hino juntos. 638. Crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Ó Deus, como é difícil entender os teus pensamentos, e eles são tantos. Se eu os contasse,
seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Até aqui. Ok, obrigado. E a leitura do Evangelho, Mateus, no capítulo 18. Mateus, no capítulo 18, os primeiros versículos, do 1 até o 5. Mateus 18, versículos de 1 a 5. Passo a ler. O maior do reino dos céus. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles, e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal qual como esta, a mim me recebe. Até aqui. Ok, obrigado, Camilo. Bem-aventurado todo aquele, toda aquela que ouve a palavra de Deus, medita na palavra do Senhor e busca viver em obediência à palavra, aos propósitos, aos planos de Deus. Amém. Vamos ter um momento de oração. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que vem até nós, pelo ler e o meditar no Antigo Testamento, também nos Evangelhos, nas cartas dos apóstolos, que nós possamos guardar esta palavra na mente, no coração, e possamos lembrar de que Tu nos amas e nos chamaste à vida já no ventre de nossa mãe, e que nós fomos chamados à existência, ó Deus, pelo Teu agir criador, criando o ser, a pessoa de cada uma de nós, para viver uma vida que glorifica o Teu nome. Obrigado, Senhor, também pelo convite, através de Jesus, de participar do Teu reino. Assim oramos, agradecemos e pedimos que Teu Espírito Santo nos fale também através da Tua palavra, uma mensagem deste culto. Amém. A comunidade pode assentar-se. Antes da pregação do Evangelho, convido para cantarmos um hino, que é um hino que tem o sentimento de criança, hino 547, uma linguagem mais de criança, porque o tema de hoje da pregação vai ser Jesus e as crianças. O tema principal ser uma criança diante de Deus. Somos chamados a ser criança diante de Deus. Esse vai ser o tema da pregação deste culto. O Neto escolheu então o hino 547. Pelo vasto mundo vai, Deus
crianças está olhando e a todas abençoando, vê e ama a ti também. Deus vê e ama a ti também. Estimados irmãos e irmãs aqui reunidos em culto nesta noite, nós queremos refletir na palavra de Deus a partir do texto do Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, quando relata que crianças foram trazidas até Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. Lá é dito, Marcos 10, versículo 13: Então trouxeram algumas crianças para que Jesus as abençoasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse aos discípulos: Deixai vir a mim os pequeninos e não os atrapalheis, porque deles é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus assim como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então Jesus, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Então Jesus, acolhendo as crianças nos seus braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Você, quando era criança, gostava de colo? Ou ainda gosta? Gostava de abraço? Ainda gosta? Gostava de brincar com outras crianças? Ou quem sabe agora, em idade adulta, de conviver com crianças? De brincar com crianças, de sorrir com crianças? Pois bem, como foi esse encontro de Jesus com as crianças? Nos é relatado nesse texto, Marcos capítulo 10, que também aparece em outros evangelhos, que crianças foram trazidas até Jesus para que ele as abençoasse. Lá estava Jesus, rodeado com seus discípulos, suas discípulas, as pessoas que o seguiram de mais perto, e eis que algumas mães, quem sabe algumas avós ou tias, trouxeram aquele grupo de crianças para que Jesus abençoasse aquelas crianças. Algumas delas eram crianças de colo, outras bem pequenas, trazidas pela mão, e assim foram levadas até Jesus. Aquelas mães reconheciam que era importante para as suas crianças receberem a bênção de Jesus, senão não teriam feito esse esforço de ir até lá. Assim também na atualidade há pais e mães que têm consciência de que os seus filhos, as crianças, precisam da bênção de Jesus e se empenham em trazer para o culto infantil, trazer também para encontros de crianças, ou levar lá para um acampamento memorial as crianças, os adolescentes, enfim, integrar as crianças na vida da igreja, trazer a criança para ser batizada, trazer a criança aqui para o ensino confirmatório, o adolescente, nos sábados pela manhã. E assim nós que temos esta consciência da importância de levar as crianças até Jesus e de levar a palavra de Jesus até as crianças, nós nos empenhamos para isso. Assim também aquelas mães se empenharam. Elas perceberam que seus filhos também precisavam da bênção de Jesus desde crianças, desde bebê de colo. Diz a Bíblia no Salmo 127, herança de Deus são os filhos. Herança de Deus são os filhos. É um presente, é uma herança de Deus os nossos filhos. Sejam como forem, reconheçam ou não reconheçam a importância do amor do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, dos seus tios, às vezes também de suas madrinhas. Aquelas crianças foram levadas até Jesus
E era costume dentro da religião judaica, da mãe ou do pai, levar a criança para ser abençoada, ou no templo, se possível fosse ir até o templo, mas só tinha templo em Jerusalém, na capital do país. Nas outras cidades não tinha templo, mas tinha a sinagoga, que era a escola bíblica, a casa de oração, a casa de interpretação da palavra de Deus, a casa de ensino, de pregação. Então as crianças desde pequenos, já dentro da religião judaica, após o 8º dia de vida, já poderiam ser trazidos no templo, na sinagoga, onde o sacerdote, ou então o líder da sinagoga, o professor lá de Bíblia, de teologia, também orava pelas crianças e pedia a bênção de Deus para as crianças. Desde o judaísmo já acontecia assim. E depois com Jesus, com a comunidade cristã, com as primeiras comunidades ao longo da história, continuou acontecendo assim. O pai e a mãe traziam a criança para receber a palavra de Jesus, traziam as crianças nas casas onde tinha estudo bíblico, onde tinha culto, orava-se pelas crianças, se abençoava as crianças, trazia-se a criança para o batismo, já desde os primeiros séculos, a testemunho de pais da igreja, líderes daquela época, a testemunhos de túmulos arqueológicos, pesquisas mostrando a idade da pessoa, a data de batismo da pessoa, a data de falecimento da pessoa. Por isso, desde aquela época, e já se passaram 2000 anos, e continua a mesma recomendação de que os pais, as mães, às vezes as avós, se empenhem em trazer as suas crianças para receberem a bênção de Jesus, para que se possa orar por elas também, fazerem parte do povo de Deus desde pequenos, desde colo. Pois bem, também a Bíblia cita que houve profetas pelos quais se orou e que foram consagrados a Deus já no ventre materno. O caso de Ana, que não poderia ter filhos, estéril, orou, clamou, chorou na presença de Deus, pedindo a dádiva de ser mãe, e Deus concedeu a ela esse milagre, e veio o filho Samuel. Samuel significa Deus ouve, no hebraico, e ela consagrou seu filho a Deus. Quando o menino já estava um pouquinho maiorzinho, levou até o templo, para que ele se dedicasse a Deus no templo, fosse um futuro sacerdote, e se tornou também um grande profeta. Também fala-se que João Batista, o profeta João Batista, primo de Jesus, também já no ventre de sua mãe Isabel, já reagia à visita de Maria, quando estava grávida de Jesus, e a criança se estremeceu no ventre de sua mãe. O profeta João Batista foi vocacionado para ser profeta de Deus, já no ventre de sua mãe. Quando lemos o Salmo 139, nos é dito que Deus nos conhece e nos enxergou lá no ventre de nossa mãe, quando ainda a substância sem forma estava ganhando forma. E o salmista descreve todo o processo de gestação de uma nova vida, de uma criança no ventre de sua mãe. Depois diz: ó Senhor, quão preciosos são os teus pensamentos para mim, excedem a contagem dos grãos de areia. Se você, meu amigo, se você, minha amiga, consegue se enxergar com os olhos da fé, ajudado pelo Salmo 139, você vai ficar convencido, convencida de que você não está aqui por acaso, que você não é um acidente genético, mas que você veio ao mundo com a missão que Deus lhe confiou, para viver uma vida que glorifica a Deus, para viver como filho e filha de Deus. Pois bem, também dentro do judaísmo, a criança já era ensinada sobre os princípios bíblicos e versículos bíblicos já a partir dos 3 anos de idade. 3 aninhos de idade, a partir dali já conhecia os primeiros versículos da Bíblia,
quem sabe, orações decoradas, um pedacinho de um salmo. E quando esta criança chegava à idade de 6 anos de idade, ela poderia assistir às aulas de um professor de religião, um professor de judaísmo, que pudesse instruí-la num conhecimento maior. E esse processo ia até os 12 anos de idade. Era o culto infantil deles, a escola bíblica deles. Quando com 12 anos de idade, as meninas faziam a sua profissão de fé. E os meninos com 13 anos de idade faziam a sua profissão de fé. Portanto, lá dentro do judaísmo já existia ensino confirmatório para a profissão de fé com 12, 13 anos. Aprender os conteúdos da fé para poder de maneira consciente confessar a sua fé, seguir a Deus, seguir a Jesus Cristo. Pois bem, o evangelista Lucas também menciona texto semelhante a esse. Em Marcos nos é dito a palavra grega paidia, que significa a primeira infância, crianças bem pequenas, primeira infância. Já em Lucas usa outro termo grego, brefós, que significa bebês. Portanto, bebês foram trazidos até Jesus e crianças bem pequenas foram trazidas até Jesus para que ele as abençoasse. Nas demais culturas daquela época, grega e romana, as crianças não recebiam o devido valor. E nem havia empenho em educar as crianças desde tenra idade, ou de dar a elas uma formação espiritual. No judaísmo, era uma cultura e uma religiosidade que perceberam desde cedo a importância da formação espiritual de uma criança. Agora, com Jesus, as crianças foram trazidas para que ele as abençoasse. E ele as acolheu com amor, com afeto, com abraço, com colo, e transmitiu a elas a sua bênção. Portanto, para participar do reino de Deus, não depende de idade. Para participar da família de Deus, do povo de Deus, não depende de idade. Pode ser um bebê de 6 meses, pode ser uma pessoa de 95 anos de idade. Não depende de profissão, a mais nobre, a mais simples, a mais humilde. Também foram chamados e integrados na comunhão com Jesus as mulheres, que também não tinham o mesmo valor que os homens naquela época. Foram chamadas para a comunhão com Jesus as viúvas, os portadores de deficiência daquela época, paralíticos, cegos, mudos, surdos. Jesus chamou para libertar e para trazer para a sua comunhão até mesmo os endemoniados que foram libertos pelo poder de Deus e curados para viver na comunhão com Deus. Também não dependia de nacionalidade, judeus eram evangelizados, gentios eram evangelizados, pessoas de outros povos eram evangelizados. Por isso, na presença de Jesus, em obediência à missão de Jesus, as mais diferentes pessoas são chamadas, vocacionadas para fazer parte da família de Jesus. Mas o texto bíblico não fala só de coisas boas, ele fala também de uma reação negativa dos discípulos. Então, depois de afirmar que trouxeram as crianças para receberem a bênção de Jesus, em seguida nos é dito que os próprios discípulos de Jesus tentaram impedir as crianças de chegar perto de Jesus. O que se passava na cabeça deles? Qual era o pensamento deles? As crianças vieram aí para fazer barulho, para atrapalhar, para tirar o foco da missão de Jesus, para distrair a pregação de Jesus. Eles não têm igual valor que um adulto, eles não têm o mesmo merecimento de ter a atenção de Jesus que uma pessoa adulta. E Jesus, percebendo a atitude dos discípulos, diz o texto que Jesus ficou indignado. O que você faz quando fica indignado com alguma coisa? Como é que você reage ao ficar indignado com alguma coisa? Era muito comum Jesus ficar indignado com os seus adversários, ou adversários da fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas aqui é a primeira vez que aparece que Jesus ficou indignado com os próprios discípulos, porque eles não entenderam a importância
das crianças receberem a bênção e o abraço de Jesus. Porque naquela época nenhuma cultura dava esse valor para as crianças. Portanto, o texto bíblico nos desafia e corrige, assim como os discípulos, nos perguntando se nós também, em algumas situações, não estamos atrapalhando as nossas crianças de experimentar o amor e o abraço de Jesus. O convite de Jesus continua valendo, é para levar as crianças até Ele, para que Ele possa abençoá-las. Isso é importante, é fundamental, é necessário. Uma igreja que não valoriza o ministério com crianças, que não acolhe bem as crianças, é uma igreja que está em desobediência a esse princípio, a esse mandato de Jesus: deixai vir a mim os pequeninos, não os atrapalheis. Portanto, o cuidado e a formação espiritual das crianças é uma missão de grande valor, e essa missão começa dentro da nossa casa. Ainda hoje à tarde, lá conversando com o pessoal que vai trazer o nenê, o bebê para o batizado amanhã de manhã, lá no culto em Rio Negro, conversava com eles, dizendo e repetindo e lembrando que também em nossas casas nós trazemos Jesus para perto de nossas crianças. Quando você, mãe, você, pai, ora com seu filho, com a sua filha, quando você, mãe, você, pai, tira tempo para contar uma história bíblica para a criança, quando você agradece a Deus pelo pão de cada dia, quando ensina a criança a orar pedindo a proteção de Deus enquanto a criança dorme, a proteção de Deus, dos anjinhos de Deus, ali nós estamos ensinando a criança a confiar em Jesus e a crer na presença de Jesus. Se você não faz nada disso, também a formação espiritual desta criança vai ficar pela metade, vai ficar faltando uma importante etapa da formação espiritual da criança, onde ela não foi educada na fé. Em seguida nos é dito que Jesus reprovou a atitude dos discípulos e disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os atrapalheis. A atitude dos discípulos foi errada, de não perceber que era importante as crianças estarem em comunhão com Jesus. Em segundo lugar, foi errada com as próprias crianças, porque elas tiveram a alegria de ir até Jesus e ser acolhidas por Ele. Foi errada para com aquelas mães, ou avós, ou pais que trouxeram as crianças, porque eles se empenharam em trazer as crianças até ali. Poderiam ter levado as crianças para o Beto Carreiro e levaram para Jesus. Poderiam ter arrumado uma outra distração, como muitos arrumam hoje em dia. Levam as crianças para tantas distrações, mas não levam a criança para a comunhão com Jesus, para o aprendizado da palavra de Jesus. Com isso também, Jesus, indignado com os discípulos, corrige a eles, porque eles não estão entendendo que a missão, o amor, o ensino de Jesus também vale para as crianças. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus assim como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Quem não acolhe o reino de Deus, assim como uma criança acolhe, de maneira nenhuma vai entrar no reino de Deus. Meus amigos, minhas amigas, como a lógica de Jesus é diferente da nossa. Na nossa lógica, se as crianças não se tornarem como adultos, eles não vão entender a fé em Jesus Cristo e o participar do reino de Deus. Aqui Jesus diz o contrário, é os adultos que têm que confiar em Deus, depender de Deus, ser humildes na presença de Deus, assim como as crianças, senão é eles que não entrarão no reino de Deus. Há polêmica em muitas igrejas com relação ao batismo de crianças. Se o certo não seria batizar só em adulto, quando o intelecto humano vai entender o que é o batismo, o que é a fé, o que é tomar uma decisão por Cristo. Mas durante 1500 anos não foi assim. Durante 1500 anos, na história da igreja, os pais, mães e avós trouxeram suas crianças para receber o batismo cristão, para receber a bênção de Jesus, para serem consagrados a Jesus,
e depois receberem a catequese, a instrução no Evangelho para a sua profissão de fé. Portanto, essa é a mentalidade de adulto, não é, do Evangelho, com relação ao mérito. Será que um jovem de 30, 40 anos tem mais mérito para receber a salvação de Jesus do que uma criança de 2 aninhos de idade? O que você acha? Uma de 6 meses de idade? Qual o mérito? Se a salvação é pela graça de Deus, é pela graça de Deus quando nós temos 6 meses, e é pela graça de Deus quando nós temos 40 anos. O presente, a oferta, a adoção está dada. Basta cada um acolher, aceitar e viver com ela. Portanto, viver o seu batismo é muito mais essencial do que se discutir a idade do batismo, porque todas as crianças judaicas eram consagradas a Deus nas primeiras semanas de vida e já faziam parte do povo de Deus. Assim também o povo de Cristo, o povo cristão, ao longo da história da igreja. Outro ponto importante é o que os discípulos vão ter que aprender e que nós precisamos aprender em nossa geração. Nós precisamos aprender sempre de novo. Parece que dificilmente aceitamos isto, que a salvação que recebemos de Jesus Cristo só pode ser recebida numa atitude de confiança e de dependência de Deus. Não é pelo nosso mérito, pelas nossas obras, pela nossa inteligência, pela nossa sabedoria, mas acolhemos unicamente porque o amor de Deus se revelou primeiro. Amamos porque Deus nos amou primeiro. O nosso amor só poderá ser resposta ao amor de Deus. Ele nunca vem primeiro. Primeiro vem o sim de Deus, e depois vem a nossa resposta ao sim de Deus. Vivemos numa época de muita correria, muita agitação, mas o princípio bíblico continua sendo o mesmo. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, for adulto, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho de Deus, no caminho da fé. Ensina a criança a compreender quem é Jesus, como se manifesta o amor de Jesus e quão importante é ter Jesus na sua vida. Deixar que a palavra de Deus tenha espaço em nosso coração. Nós vivemos numa época de um grande ladrão, que a maioria tem dentro da sua casa e não identifica. O grande ladrão que nós temos dentro de nossa casa é o ladrão do tempo. O ladrão do tempo. E esse ladrão vai roubando o nosso tempo, e lá pelas tantas, as mães, os pais não têm mais tempo para as crianças. Tem um monte de tempo para o celular, um monte de tempo para o computador, um monte de tempo para a TV, um monte de tempo para o tablet, um monte de tempo para aparelhos eletrônicos, tempo para jogos eletrônicos, um monte de tempo para tudo, para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo. Mas não tem tempo para sentar do lado da criança, brincar com a criança, no chão, no tapete, no soalho, para contar uma história bíblica para a criança, para fazer uma oração para a criança. Não tem tempo. E alguns psiquiatras e psicólogos têm dito que hoje em muitas famílias existe um sentimento no coração das crianças de orfandade emocional. O pai ou a mãe estão ali dentro da mesma sala, no mesmo ambiente, mas estão de corpo presente e alma ausente. Estão só de corpo presente, é que nem missa de corpo presente. Mas a alma, o tempo de qualidade, a atenção, o afeto está ausente. E por isso, muitas vezes, nós perdemos um tempo precioso de formação espiritual de nossas crianças e de formação emocional das nossas crianças. Está comprovado em muitas pesquisas que a criança até os 6 anos de idade, falei isso aqui, gente, a criança até os 6 anos de idade terá formado a sua estrutura psicológica e emocional em 85% da sua estrutura como pessoa. 85% da sua personalidade,
do seu perfil psicológico, estará formado até os 6 anos de idade. E aí, se nesse período não teve amor, não teve afeto, não teve diálogo, não teve proteção, não teve carinho, não teve tempo de qualidade, esse déficit vai se revelar depois. Mas se a criança teve tudo isso, então vai ter uma estrutura emocional saudável em 80% das áreas da sua vida. Ou vai ter uma personalidade doente em boa parte da sua estrutura psicológica, da sua estrutura emocional. Por isso, quão importante é nós abraçarmos, abençoarmos e convivermos um tempo de qualidade com as nossas crianças. Por último, diz o texto bíblico que Jesus pegou as crianças no colo. Jesus pegou cada criança no colo e, pondo a mão sobre a cabeça de cada criança, as abençoava. Jesus acolheu com carinho, afeto, cada criança, abençoou cada criança, devolveu para sua mãe, para sua avó, ou para o seu pai, cada criança, e assim Jesus demonstrou amor, carinho, ternura, afeto para cada uma das crianças que lhe foi trazida naquele dia para que ele as abençoasse. Quando uma criança é ferida, machucada, criança de 2, 3, 4 anos de idade, quando ela se machuca lá fora brincando, tentando andar de bicicleta, esfola o joelho, ela vem para casa correndo, chorando. E o que ela precisa quando ela entra chorando, correndo? O que ela precisa? Colo. Se você não tiver curativo em casa, não tiver aquele mertiolate que ardia bastante, água oxigenada, se você não tiver band-aid, se você tiver um bom colo, pode ter certeza que a criança já começa a ser medicada no teu colo, antes que venha o medicamento. E assim vale para você e para mim, quando nós estamos com o coração ferido, com o coração magoado, com feridas em nossa alma, que nós possamos buscar o colo de Deus, porque Deus nos oferta colo. A pergunta é se nós queremos aceitar o colo de Deus. E se nós não nos tornarmos como crianças que buscam e aceitam o colo de Deus, nós não vamos experimentar aquilo que diz Jesus, que estarão no seu reino aqueles que tiverem uma atitude, uma fé, uma confiança, uma dependência, tal qual a criança depende de sua mãe. Encerro esta reflexão com o testemunho de uma jovem que viveu há quase 200 anos atrás, mas que foi uma jovem excepcional em termos de comunhão com Cristo, de oração, de espiritualidade e de busca de Deus. E esta jovem, Thérèse de Lisieux, que morreu em 1893, escreveu, entre as suas orações, escreveu uma oração sobre Jesus ama as crianças. E ela teve uma doença grave, então veio a falecer com 20 anos. E deixou um legado espiritual que poucos deixaram na história da igreja. E ela escreveu o seguinte que eu quero repartir com vocês. Diz ela: o que é amar a Jesus e ser uma criança na presença de Jesus? Diz ela: significa reconhecer que nós nada somos, que devemos esperar tudo de Deus, assim como uma criança espera receber tudo de seu pai ou de sua mãe. Significa não nos preocuparmos com coisa alguma, nem mesmo com vencer na vida. Assim nós vamos permanecer uma criança diante de Deus, criança que não tem ocupação outra, ocupação principal do que recolher flores do amor, do sacrifício, e oferecê-las ao bom Deus para a alegria de Deus.
Ser criança, assim, significa não atribuirmos a nós mesmos as virtudes que praticamos e não nos considerarmos capazes de qualquer coisa. Significa reconhecer que o bom Deus coloca o tesouro da virtude nas mãos de seus filhos para ser usado quando surgir necessidade. Contudo, a virtude continua sendo um tesouro de Deus. Finalmente, ser criança na presença de Deus significa nunca desanimar por causa de nossas falhas, porque as crianças costumam cair com muita facilidade, mas elas sempre de novo se levantam e seguem caminhando ou correndo, e mesmo quando elas caem, elas geralmente não se machucam muito. Assim sejamos nós também crianças na presença de Deus. Que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga, que possamos ouvir a palavra de Jesus dita a Nicodemos: se você, Nicodemos, não nascer de novo pela fé, você não vai participar do reino de Deus. Embora com toda a piedade judaica que você leva tanto a sério, nascer espiritualmente, ser criança na presença de Deus, crescer como criança na presença de Deus, é o caminho da fé, o caminho do aprendizado na fé. Que Deus abençoe a todos nós, que possamos cada vez mais ser bênção também na vida das crianças, adolescentes e jovens que Deus coloca em nosso caminho. Amém. Oremos. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus, porque Tu nos amas já desde o ventre de nossa mãe. Tu, ó Deus, vocacionou cada pessoa que está aqui, Tu nos criou, Senhor, como pessoa única, que é amada por Ti. Tu chamaste esta vida com o propósito de ser bênção e de cumprir a nossa missão de fé e de amor aqui neste mundo. Obrigado, Deus, pelas pessoas humanas e falhas que Tu colocaste em nossa vida. Também nosso pai, nossa mãe, nossas tias, nossos avós, pessoas que também careceram do Teu perdão e careceram também de nascer de novo. Por isso, Senhor, dá-nos um coração humilde. Cura, Senhor, aquilo que nós é ferida ainda da infância, ali onde houve desamor, indiferença, ou mesmo agressividade ou humilhação. Cura, Senhor, a nossa alma. Cura, Senhor, as dores da nossa infância, para que possamos crescer com mais saúde emocional e espiritual. Assim oramos, Senhor, restaura a nossa alma, restaura a nossa história de vida, para que assim possamos com humildade receber Teu Espírito Santo, sermos curados pelo Teu agir. Abençoa a vida, Senhor, o crescimento de cada criança, adolescente, jovem, a maturidade na fé, que possamos sempre de novo nos colocar como crianças na Tua presença, para que sejamos dignos de participar do Teu reino. Assim oramos em Teu nome, Jesus Cristo, e Te agradecemos também por cada pessoa em nossa comunidade que se dedica ao ministério junto às crianças, levando a mensagem do Evangelho, do Teu amor, da fé em Ti, para o coração de nossas crianças também, de nossa comunidade. Em Teu nome, Jesus, que nós agradecemos. Amém. Nós queremos ter um momento de gratidão a Deus, cantando o hino 84, o hino de gratidão a Deus, hino 84. Enquanto cantamos o hino 84, vamos ter um momento da oferta em nosso culto. Pergunto às cestinhas, Sérgio, estão aqui em cima? O pessoal atrás do altar ou atrás aqui nos bancos? No altar? Pode ser então. Hino 84, hino de gratidão. Tuas promessas
para só as mães agora, tá, pessoal? Para as mães ficarem de pé, um momento de oração e bênção. As mães, os avós, os cuidadores e crianças ficarem de pé para um momento de oração. Deus e Pai, nós queremos agora orar e interceder por cada uma dessas mães que tem cumprido esta missão ao longo dos anos, com amor, muitas vezes com sacrifício, mas com dedicação e perseverança. E queremos pedir ao Senhor que Tu restaure o coração destas mães, às vezes coração ferido, angustiado, preocupado com a vida, com os caminhos de seus netos ou de seus filhos, às vezes preocupados também com a saúde de seus filhos, de seus netos, das crianças que estão ao seu redor. Também pedimos a Deus que Tu dê sabedoria a cada uma delas, para que possa, iluminadas pela Tua palavra em sua mente e seu coração, cada vez mais semear a palavra do Teu amor também no coração das novas gerações, filhos, netos, as crianças que fazem parte da sua vida. Assim pedimos a Deus que a Tua bênção, ó Deus Todo-Poderoso, se renove na vida, na mente, no coração destas mães, que Teu Espírito Santo traga a Tua paz, o Teu consolo, o Teu perdão, a restauração que vem de Ti, restaurando a vida de cada uma delas, também restaurando as suas famílias. Que nós pedimos em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar o último hino do nosso culto, que é o hino de bênção, número 288, hino 288. Louvamos, Senhor, pedimos a Tua bênção através deste hino, pedimos a Tua paz e Te agradecemos por tudo aquilo que Tu ainda fará em nós, que Tu queres fazer, de transformação, restauração, o Teu conduzir em nossas mentes, nossas vidas, nossos corações. Assim queremos, Senhor, interceder pelas nossas famílias. Derrama a Tua paz, a Tua bênção, o Teu consolo, o Teu perdão, a Tua restauração sobre os nossos lares.
Pedimos a Tua bênção, ó Senhor, sobre as pessoas enfermas, diferentes doenças, que estão nos hospitais ou estão em tratamento em suas casas. Renova, Senhor, e restaura a saúde, o ânimo, a alegria de viver, a esperança. Abençoa todos os cuidadores também, Senhor, que se dedicam a essa difícil missão também nos tempos que nós vivemos. Que cuidam de pessoas nos hospitais, nas clínicas, nas casas. Abençoe e restaura a força, a saúde também dos cuidadores. Assim também oramos, Senhor, pedindo renovar da Tua bênção e cuidado sobre também todos os grupos da igreja, onde a Tua palavra, Jesus, está sendo semeada a cada semana. Grupos de estudo, grupos de reflexão, ensino confirmatório, também o trabalho do campo, do coral, as frentes também de ação social da UASE, das entidades que temos ajudado, Senhor, as famílias carentes, que Tu renova a Tua bênção sobre todas essas ações de amor e diaconia. Tudo mais, Senhor, nós queremos colocar diante de Ti através da oração dos Teus filhos, que nós oramos através do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus sobre ti levante o seu rosto, que Ele te abrace na hora da tristeza, que Ele te reanime na hora do desânimo, e assim possamos, com a bênção de Deus, voltar para as nossas casas e contar com a bênção de Deus no dia a dia da nossa vida. Amém. Uma boa noite para todos, um domingo abençoado para todos amanhã e para as suas famílias. Amém. Próximo sábado, culto normal às 19 horas.